Mestre em Ciências da Comunicação, Reinaldo Polito é o mais renomado especialista brasileiro no ensino da expressão verbal. Autor de 31 livros publicados, no Brasil e no mundo. 6 entraram para as listas dos mais vendidos do país. 2 das suas principais obras venderam mais de 1 milhão de exemplares no Brasil. Nosso bate-papo de hoje é com Reinaldo Polito. Bom, estou aqui com o Reinaldo Polito, é uma pessoa que é exímio naquilo que faz em comunicação, expressão, oratória, e eu queria começar te perguntando, qual que foi a sua grande virada, o seu grande turnaround? A minha história é interessante desde o princípio, porque quando eu começo a me perguntar como eu me tornei um professor de oratória, como eu comecei na comunicação, eu vou lá nas origens mais remotas. Eu nasci em Araraquara, no estado de São Paulo, e vim muito cedo para São Paulo. E morava aqui no bairro do Tatuapé, com um pouco menos de 2 anos de idade. A casa que eu morava passou por uma tragédia, pegou fogo. Naquele tempo existia fogão a gasolina, que é uma coisa raríssima, pouca gente sabe que existiu isso. E o tamborzinho tinha que ficar fora da cozinha, evidentemente, para que não ficasse cheiro de gasolina na comida. Então tinha um caninho que levava até o banheiro que ficava atrás daquela parede. E periodicamente meu pai tinha que fazer limpeza lá naquele tambor. E eu, pequenininho, fui acompanhá-lo num desses momentos. Ele tirava a gasolina, colocava em latas ali no chão. Existia aquele isqueiro chamado binga. Aquilo não funcionava. Eu peguei sem que ninguém visse, comecei a bater aquilo no bidê. Não sei, ninguém sabe como aconteceu, acendeu o isqueiro, que já não funcionava mais. Eu joguei assustado, caiu na lata de gasolina, aquilo pegou fogo. E a porta fechada, porque era para não ir cheiro de gasolina na casa, então aquela fumaça toda subindo, meu pai desesperado, tentando encontrar a porta da saída, e aquele fogo todo. Eu passei por esse incêndio com queimaduras de 3º grau, fiquei meses hospitalizado. E como consequência dessas queimaduras, eu fiquei mudo, e só depois de algum tempo é que eu voltei a falar totalmente gago, não conseguia pronunciar as palavras inteiras. E o médico que orientava lá na questão das queimaduras, eu não sei que tipo de conhecimento ele tinha, mas ele disse para os meus pais o seguinte: olha, assim como o cantor que é gago, quando canta não gagueja, da mesma forma a poesia, por que vocês não ensinam uns versinhos infantis? Isso daí pode ajudar um pouquinho na fluência. Me ensinaram lá os versos para tentar resolver, não sei se foi isso que resolveu ou não. Mas nós voltamos lá para Araraquara, e lá no curso primário eu comecei a fazer aquilo que eu tinha aprendido durante o meu tratamento, que era recitar poesias. Então os coleguinhas aplaudiam, os professores incentivavam, comecei a participar de concursos de poesia naqueles serviços de alto-falante, e provavelmente foi a partir daí que eu tomei gosto pela comunicação. Foi assim que eu comecei com a oratória. Eu tinha um amigo muito tímido. Esse amigo, você olhava para ele, ele ficava roxo de vergonha. E ele sofria muito com isso. Ele queria resolver o problema dele, Aí eu procurei e encontrei uma escola aqui em São Paulo do professor Oswaldo Melantônio. Eu não conhecia esse professor, mas diziam que era muito bom para tirar a inibição, a timidez. Aí nós fomos numa aula gratuita, lá na Rua Bela Cinta, numa quarta-feira à noite. Esse meu amigo era tão tímido que ele não ficou. Mas eu, que não tinha pensado no assunto, que não tinha interesse por aquilo, eu fiquei encantado com o professor Melantônio. Eu fiquei encantado com a aula dele. Aquilo mexeu tanto comigo que eu voltei para casa e não conseguia dormir. Eu virava na cama. Aí fiz inscrição no curso, e a minha turma era às quartas-feiras. Mas eu frequentava todos os dias, e o professor falava: olha, Polito, a sua turma é quarta, não é hoje. Eu falava: professor, não se preocupe, eu quero ficar aqui no fundo da sala só olhando, isso para mim é suficiente. E ele, vendo aquele fogo nos meus olhos, me convidou para ser o assistente dele, e fiquei lá durante 7 anos. Então o professor Melantônio foi um irresponsável que me levou lá para dar aula na escola dele quando eu tinha 24 anos de idade. E foi aí que nasceu a minha atividade profissional. Muito tempo depois, o professor Melantônio, paraninfando uma turma minha, ele parou no meio da apresentação e disse o seguinte: estou trazendo aqui um recado da Dona Margot. Dona Margot era a esposa do professor Melantônio e quem cuidava das finanças lá da escola.
Ela pediu para avisar os alunos do professor Polito que durante esses 7 anos em que ele trabalhou na nossa escola, ele nunca aceitou um tostão de remuneração. E era verdade, embora eu precisasse do dinheiro, mas eu dizia, professor, eu aprendo tanto aqui, eu estou crescendo tanto aqui que eu devo pagar e não receber, e nunca aceitei um tostão. Aí começou com a minha atividade profissional, até incentivado por ele. Ele falava, Polito, vai montando umas turmas, você é tão bom nisso aí, você leva muito jeito. E as primeiras turmas eu montei lá em São Bernardo do Campo, na Associação Comercial. Todo o dinheiro que eu recebia, eu reinvestia na promoção dos novos cursos. Recebi o dinheiro e reinvestia na promoção dos novos cursos, até para que eu ficasse um pouco mais conhecido. Até que o professor Melantônio disse que ia fechar a escola dele, que não ia continuar, então eu montei a minha escola aqui em São Paulo. As coisas foram indo mais ou menos, eu tinha uma atividade profissional de 1975 a 1985, eu desenvolvi as duas atividades. Durante o dia eu atuava no mercado financeiro e à noite e nos sábados eu dava aula de oratória. E a escola foi crescendo, a escola foi se desenvolvendo, chegou num determinado momento que parou de crescer. Então eu analisei por que estava acontecendo aquilo, o que precisaria ser feito, faltava uma promoção publicitária, mas eu não tinha dinheiro. Então eu reuni todos os bens que eu tinha, apartamento, carro, tudo que eu tinha, fiz umas contas, falei, isso aqui vale tanto, se eu vou fazer uma promoção publicitária, uma propaganda, se por acaso não der certo, eu vendo tudo isso, pago as dívidas e começo de novo, não vai arrebentar a minha vida. Aí liguei para uma agência de propaganda e ditei lá o anúncio que eu queria fazer, um anúncio grande, levantei no domingo, fui comprar o Estadão lá na banca. E quando eu abro o jornal, um anúncio caro, já consumia praticamente toda a verba que eu tinha imaginado, e eles escreveram curso de expressão verbal, só que expressão escreveram com S e não com X. Então, imagina a vergonha que eu senti. As pessoas ligavam e diziam, vocês ensinam a falar e escrever também, vocês ensinam ou não? Eu não sabia o que fazer. Aí entrei em contato com a agência e falei, olha, foi um erro terrível, isso aqui está machucando muito a minha imagem. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um novo anúncio na mesma página, sem custo. Então, eu que tinha dinheiro para fazer um anúncio, acabei conseguindo 2 anúncios por causa desse erro que eles cometeram. E fiz outros anúncios pequenininhos e, por incrível que pareça, saiu o erro também. O número da escola lá da casa era 2.226 e eles colocaram 2.236. Também ligaram, fizeram outros anúncios. Eu entrei em contato com o vizinho e falei, se por acaso aparecer alguém aí, você manda lá para a escola. E com essa iniciativa, fazendo essa promoção, essa publicidade, a escola conseguiu dar uma alavancada e realmente cresceu. Em 1985, eu era um profissional muito bem remunerado no mercado financeiro, ganhava muito bem, dava para comprar carro do ano, fazer a viagem, pagar a escola da molecada, dava tudo certo. Então, emprego, e era muito bem preparado para fazer aquilo, porque eu dava aula de matemática financeira, conhecia muito bem análise de balanço, tinha uma carteira de clientes excelente e tinha facilidade de relacionamento. Então, era um profissional talhado para aquela função. Mas a minha paixão, o meu amor pela oratória era tão grande que aquilo não saía da minha cabeça. Aí um belo dia fiz as contas e cheguei à conclusão de que se eu deixasse o mercado financeiro e fosse trabalhar só com oratória, eu ganharia metade do que eu estava ganhando no mercado financeiro. Mas com certeza eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Então deixei o mercado financeiro, me dediquei exclusivamente à escola e por uma dessas coincidências boas, uma semana depois que eu estava em voo solo, uma empresa de auditoria e consultoria me contratou para fazer 5 cursos in company. E esses 5 cursos representaram 6 meses do salário que eu teria no mercado financeiro. Então, se eu tivesse continuado, provavelmente eu não poderia aceitar, porque isso teria que ser feito durante o dia. E o fato de eu ter saído sem pensar no dinheiro, pensando apenas na minha felicidade, na minha satisfação profissional, acabou fazendo com que o dinheiro viesse como consequência. Bacana, que história, hein? Professor, eu queria... O que a comunicação, ela contribui, se ela acelera, ela potencializa as pessoas a darem uma virada rumo ao sucesso? O que a boa oratória, a boa comunicação contribui?